Quem nunca desejou ir embora de casa só para ver se sua família ficava preocupada? Como sempre, eu, um menino bem comportado, fiz um laço, botei milho e matei 4 galinhas. Meu pai então descascou a chibata, feia para 10, eu levei sozinho. Resolvi ir embora para onde não tinha ideia, mas assim mesmo, peguei uma bolsa e botei 2 calções. Como eu não gostava de camisa, não peguei nenhuma. Um pacote de bolacha, uma rapadura e uma farinha. Minhas armas eram meu arco e flecha e um facão que era meu xodó. Pulei as cercas e saí de fininho, para onde só Deus sabe. Quando chego na beira da praia, o barco que leva os salineiros ia saindo. Entrei falando que ia para casa de meu tio, no Papagaio. Que chego no Papagaio só eu desci. Falei que eu ia pagar na volta. Peguei a estrada e saí sem rumo. Lá mais à frente encontrei uma casa abandonada. Como não tinha ninguém na casa, fiquei ali mesmo. Vi uns coqueiral, busquei algumas paias e fiz umas camas. Tinha um poço, mas estava com água suja, e eu com muita sede andei um pouco. Vi uma fumaça e vim devagarinho. Vi 3 homens que iam tirar ostras ou caranguejos. Eles passaram óleo no corpo e saíram. Peguei uma caixa de fósforo e um galão de 5 litros de água e dei no pé. Quase não chego em casa cansado, pois era muito lameado no mangue. Fiz o fogo lá dentro do quarto. Era casa feita de pau e coberta por palhas. Chegou a noite e estava muito frio. Tive que aumentar mais a fogueira, colocando mais lenha. Me aquetei no canto da parede. Quando acordei, não sei nem que hora era aquela. Muita zoada de coisas batendo nos mangues. Uns roncados estranhos. Minha segurança é me trepar bem alto. Foi o que eu fiz. O fogo estava aceso, quando uma coisa preta entrou na casa e derramou o óleo que caiu no fogo, se alastrando na casa de palha, queimando assim a casa toda em segundo. Quando o fogo pegou de verdade, deu para ver um ser humano volumoso, bem liso, sair numa disparada incrível. Notei que sua pata ou mão estavam em chamas. Perdi meu facão no fogo. Quando vi uma porção de pessoas que viram o fogo, eu desci, me aproximei e pedi uma dormida à senhora. E ela me perguntou de onde eu vinha e quem eu era. A senhora então me deu dormida e contou a história de quem era o bicho e como ele chegou ali. Eu não dormi pensando como minha família estaria preocupada comigo. De manhã me trouxeram para cá mocinho. Eu fui para casa. Ninguém sentiu minha falta. Muito pelo contrário. Meu pai riu, dizendo: "Égua, menino, tu já voltou?" Moro em uma cidade no estado de Minas Gerais. Vou usar o nome de Maria. No ano de 1990, estávamos construindo a casa onde vivo até hoje. Mas como estávamos pagando aluguel, achamos que seria melhor só arrumar o básico na casa para sair do aluguel. E com esse dinheiro que pagávamos dava continuidade no acabamento. Assim fizemos e nos mudamos. Morava ao lado de casa uma mãe com um filho, uma senhora já bem idosa. Ela era um amor de pessoa, bem carismática. Todos no lugarejo gostavam muito dela, lembrando que é zona rural, na época com 600 habitantes. A senhora sempre dormia na minha casa nas noites de lua cheia, pois o seu filho ficava muito agressivo com ela, chegando até a agredir sua mãe. Era assim sempre. Antes de anoitecer, ela já vinha para minha casa. Isso sempre nas noites de lua cheia.
Eu nunca desconfiei o porquê. E como as pessoas mais antigas tinham o costume de acordar muito cedo, ainda escuro, antes de clarear o dia, ela ia para sua casa. E eu perguntava para ela: para que acordar tão cedo? Está muito frio, espere o sol sair. Ela dizia: Maria, não consigo ficar na cama até tarde. Sempre acordei cedo. Um dia ela acordou como de costume. Estava ainda meio escuro. Ela saiu e encostou a porta como sempre fazia e foi para casa. Estava bem frio e eu continuei na cama. Quando escutei a porta abrindo, percebi pelos passos leves que era ela entrando no meu quarto correndo. Eu fui logo levantando ela e tremendo. E com os olhos arregalados me disse: Maria, quando cheguei em casa, olhei para o lado do galinheiro, pois meu filho estava dormindo sem roupa dentro do galinheiro. Aí ela disse: vamos lá para você ver. Eu falei para ela que seria melhor esperar o dia clarear e iríamos lá. Assim que o sol começou a sair, fomos lá. E já não tinha nada além das galinhas lá dentro do galinheiro. E o filho dela também não estava. Entramos no quarto dele, a cama arrumada. Mostrava que ninguém tinha dormido nela. Andamos pela casa e nada do Paulo. Quando já era mais de 11 horas, ele apareceu muito pálido. 2 dias depois, veio umas sobrinhas dela de outra cidade visitá-la e passar uns dias com ela. Como ela tinha companhia, ela ficou na casa dela para dormir. Não veio para minha casa naquela noite. Eu dormia muito tarde, gostava de assistir o Corujão que passava na Globo. Nessa madrugada, as sobrinhas dela estavam com ela. Eu vendo um filme quando comecei a escutar barulhos parecidos com cascos de cavalo. Aqueles barulhos eram incessantes e continuavam. Eu pensei: que cavalo é esse que não para de ir e voltar? Então resolvi abrir a janela da sala bem devagar e olhar para a rua. Os barulhos continuavam, mas não passava nenhum cavalo. Minha porta da sala era de vidro com grade e ficava para o lado da casa dela. Então resolvi abrir o vidro bem devagarinho para ver de onde vinham aqueles barulhos. Tomei o maior susto. Aquele barulho estava rodeando a casa dela. Era como cascos de cavalo. Eu desliguei a TV e corri para o meu quarto e me deitei. Quando o dia amanheceu, ela veio em minha casa e me disse: Maria, você não escutou nada essa noite? Antes de eu contar o que eu vi, ela me disse: Maria, não dormimos nada essa noite. Tivemos uma noite de terror. O lobisomem rodeou e forçou minha porta até quase o dia amanhecer. Foi aí que eu liguei todos os pontos. Ele amanheceu sem roupa dentro do galinheiro. Vivia pálido, desaparecia em lua cheia. Mas achei melhor não falar sem ter prova. Até que um dia ela me confidenciou o porquê ela tinha medo de dormir sozinha com ele em noite de lua cheia. O filho dela virava aquela besta. Depois de um tempo, ele desapareceu e ninguém deu mais notícias. Hoje, ela é falecida. Fatos reais. Obrigada por contar o meu relato. Olá, boa noite. Vou contar algo que se passou há uns 4 anos atrás, aqui no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Itara, onde já houveram avistamentos de supostos lobisomens no decorrer dos anos. Inclusive, tive oportunidade de conversar com um senhor que disparou com uma espingarda em uma criatura que estava em seu pátio. Um animal estranho, enorme, pelagem negra e que tinha olhos avermelhados. Detalhe, ao ser alvejado, saiu correndo em 2 patas, andando de 4 quando entrou no mato. Segundo o senhor, este parecia um trator fazendo barulho. Bom, um determinado verão, aluguei uma casa
uns 3 quilômetros desse local, onde anos antes ocorreu esse fato. Casa com piscina, toda cercada, porém os fundos eram uma mata fechada e a noite muito escura. Ficamos uma semana lá, e eu e a senhora deslocávamos até a cidade vizinha, Santa Maria, para trabalhar. Ela, técnica de enfermagem, e eu, policial militar. Na casa ficavam minha filha, de 23 anos na época, e os 3 irmãos, de 16, 11 e 9 anos. Deixava minha arma particular em casa sob responsabilidade da minha filha mais velha. Dispenso o comentário de mimizento anti-armas, pois usava comigo uma da corporação. Tratava-se de um local relativamente ermo e com poucas casas habitadas. A maioria eram terrenos baldios. Eu trabalhava em comunicações e perto da meia-noite minha filha liga apavorada dizendo que tinha alguém no pátio. Imediatamente, devidamente autorizado, peguei o carro e fui em direção à localidade vizinha, 12 quilômetros de distância. Graças ao adiantado da hora, estradas vazias, cheguei rápido. Entrei na rua com faróis apagados, pois queria surpreender quem estivesse ali. Entrei no pátio gritando que era eu, e já de arma em punho, corri para os fundos. O que vi foi uma figura escura, grande e caminhando em pé, sumindo no meio do mato. Graças ao clarão da lua, pude ver que aquilo me olhou. Voltou a cabeça na minha direção e adentrou no mato, já depois da cerca. Confesso que gelei ao ver. Naqueles segundos de surpresa, gritei um palavrão e descarreguei meio carregador de pistola no mato na direção de onde ele entrou. Nesse meio tempo, ouvi uma viatura chegando na parte da frente de casa. Vi as luzes, os colegas vieram. Quando souberam que eu tinha saído às pressas, ainda tremendo, disse que vi o indivíduo correr para o mato. Aí fizemos a volta e entramos com as lanternas. Nada, nenhum sinal. Mato amassado, mas nada. Voltei e gritei para minha filha que podia abrir a porta. Os colegas foram percorrer os arredores e eu entrei e perguntei o que tinha acontecido. A minha filha disse que estavam sentados na beira da piscina, rindo e conversando, quando ela ouviu passos na mata, como se alguém andasse de um lado para o outro no escuro. Ela se levantou e mandou os irmãos entrarem, sem dar maiores explicações. Ao entrar, viu 2 olhos amarelados no meio das árvores. Segundo ela, faltou até ar de tanto medo. Correu e trancou a porta. Foi quando em minutos essa pessoa, ou o que fosse, veio para o pátio. Deu para ver a sombra na janela. E ela ouviu um ruído como se alguém passasse a mão nas madeiras da janela. Nesse momento, nesse meio tempo, ela já estava me ligando. Fui ver a janela devido ao desnível do terreno. Eu que tenho 1,80 m. Essa janela ficava à altura dos meus olhos. Quem quer que esteve ali tinha mais de 2 metros. Aí vi o que causou um ruído na madeira. Havia um arranhão, como se algo pontiagudo tivesse passado na madeira. Vi a arma em cima da mesa. Pai, eu peguei porque não sabia o que fazer até você chegar. Ainda se desculpou. Foi para exatamente isso que havia deixado. Os irmãos menores estavam trancados no quarto, chorando quando cheguei. Permaneci o resto da noite e nada aconteceu. E nem eles ficaram sós nos demais dias. Boa noite.